Meus amigos, que bomba foi esse painel da Marvel na San Diego Comic Con 2024, cara? O que foi isso? Eu tava cobrindo com algumas expectativas, mas não esperava o número de surpresas que a gente teve. Pra você que chegou aqui agora e não me conhece, eu sou Danilo Bertoso, você está no Lâmpada Nerd e hoje eu vou comentar com vocês os anúncios da Marvel Studios na San Diego Comic Con 2024. Então olha, se você chegou aqui, eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, porque eu tô fazendo esse conteúdo o mais rápido possível para entregar isso para vocês, cara. Mas vamos direto ao papo sem enrolação, que, cara, o grande elefante da sala que todo mundo quer ver, que todo mundo quer saber, é o fato de que o Robert Downey Jr., o ator que viveu o Homem de Ferro nos filmes da Marvel, Homem de Ferro 1, 2, 3, Vingadores 1, 2, 3, 4, vai retornar ao MCU. Mas ele não vai retornar como Tony Stark, ele não vai retornar como o Homem de Ferro. Dessa vez, ele será Victor Von Doom, o Doutor Destino. Cara, olha que loucura, meus amigos. Vamos começar comentando tudo isso, tá bom? Em primeiro lugar, o Robert Downey Jr., ele vai retornar como Victor Von Doom em Vingadores 5, até então intitulado como Vingadores Doomsday. Isso é muita loucura, na moral, isso é muita loucura. Eu não esperava isso, eu tô muito em choque. Mas basicamente Robert Downey Jr. vai retornar aí como Victor Von Doom, cara. Isso é um reflexo das atitudes do Jonathan Majors, que estava vivendo Kang. Pra quem não se lembra, o filme anterior, ele era intitulado como Vingadores, a Dinastia de Kang, onde o Jonathan Majors iria interpretar o personagem. A gente chegou até a ver lá nas cenas de Homem-Formiga e a Vespa que ele tinha várias variantes, ia dominar o multiverso, mas como o ator acabou cometendo crimes aí contra sua namorada, como abuso físico e tudo mais, ele acabou sendo preso e a Marvel acabou tendo que segurar essa bomba nas mãos. E se falava muito que poderia haver uma substituição do Kang para o Doutor Destino. A gente só não esperava que o Robert Downey Jr. fosse interpretar o Doutor Destino. E ele não vai só interpretar o Doutor Destino, aparentemente, em Vingadores 5, como também em Vingadores 6. Já que nos foi revelado que Vingadores 6, que sai um ano depois de Vingadores 5, o Vingadores 5 sai em maio de 2026, o Vingadores 6 sai em maio de 2027. E o Vingadores 6 vai ser nada mais nada menos que Guerras Secretas, esse já anunciado anteriormente, mas para quem lê os quadrinhos e sabe do que eu estou falando, Guerras Secretas conta nada mais, nada menos do que a história do multiverso, onde o Victor Von Doom tenta controlar tudo e destruir todo o multiverso da Marvel. Isso acaba desencadeando num completo reboot nos quadrinhos, e eu acho que no cinema vai ser a mesma coisa, então a gente tem muita coisa pra comentar. Eu vou voltar durante o assunto aqui nesse tema, né, do Robert Downey Jr., então fica até o final do vídeo, porque eu vou explicar tudo que rolou, tanta coisa legal que teve. A gente vai falar de outras produções que eles comentaram lá, como Quarteto Fantástico, Thunderbolts, a Capitão América 4... Então vamos voltar um pouco à nossa cobertura. Se você não segue a gente nas redes sociais, cara, eu vou deixar os links aqui embaixo. Eu fiz toda a cobertura em tempo real dessa Comic Con, dessa San Diego Comic Con, e especialmente do painel da Marvel Studios, que era o que a gente queria ver. Então a gente vai voltar aqui para o nosso Twitter, ok? Vamos voltar para o nosso Twitter e ler as notícias que vazaram aí da San Diego Comic Con. Vamos voltar aqui ao início. Como a gente pode ver aqui, começou o painel já falando de Deadpool e Wolverine. Eles mostraram a abertura da Marvel Studios, aquele clássico tema da Marvel Studios, como a gente está vendo aqui. Só que essa é a abertura que mostra em Deadpool e Wolverine, porque no fundo vocês vão ouvir o Deadpool cantarolando. Em Deadpool e Wolverine, pra quem assistiu, o filme começa desse jeito, com o Deadpool cantarolando. E aí entrou um coral cantando Like a Prayer, da Madonna, cara. Ó, a galera passou ali, um Deadpool, uma zoeira. Foi uma celebração do filme, que acabou de chegar aos cinemas. Então é óbvio que eles teriam que comentar esse filme, que, mais uma vez, achei incrível, tá? Pra quem não viu, tem vídeo aqui em cima, da minha opinião, de Deadpool e Wolverine. Foi incrível. E, na sequência, Kevin Feige falou que queria falar sobre o futuro. Então, os temas seriam Capitão América 4, Thunderbolts e Capitão América, que são os próximos... Capitão América, Thunderbolts e Quarteto Fantástico, que são os próximos filmes aí do MCU. Logo na sequência, vazou-se uma suposta conta oficial de Vingadores vs X-Men, que não foi confirmada. A gente chegou aqui que, né, supostamente pode ter sido uma conta oficial,
mas acabou não se confirmando. A gente não pode descartar isso porque ainda vai ter a D23 aqui no Brasil, esse evento da Disney que sempre tem novidades. Talvez por isso eles não tenham mostrado uma linha do tempo gigante como eles sempre fazem, mas a gente deve ficar de olho na D23 porque deve ter muita coisa da Marvel Studios e eu vou cobrir pra vocês também, tá? Logo na sequência, o Kevin Feige ressaltou que Deadpool e Wolverine já é o filme para maior de 18 anos com a maior bilheteria de abertura da história. Apenas no primeiro dia o filme fez 100 milhões de dólares, o que é um recorde gigantesco para um filme de 18 anos mais. Então pode ser que esse filme aí chegue à marca do bilhão. Vamos esperar para ver como vai ser a repercussão desse primeiro final de semana. A bilheteria final aí na segunda-feira, mas Deadpool e Wolverine tá indo muito bem, bem merecido, gostei muito do filme. Já na sequência, começou-se o painel de Capitão América 4, onde o elenco subiu ao palco. Teve o Anthony Mackie, teve o Giancarlo Esposito, teve o Harrison Ford, que fez uns memes muito, muito legais. Então aqui vocês estão vendo o pessoal subindo ao palco e tudo mais. Foi bem legal a celebração que eles fizeram. E aí o Kevin Feige começou a falar do filme e disse que o Capitão América 4 vai lembrar bastante o tom de Capitão América, o Soldado Invernal, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes do MCU. Isso vai ser muito bem-vindo ao filme. No react do trailer que eu fiz aqui no canal, que também tá aparecendo aqui em cima, eu cheguei a comentar pra vocês que esse filme deveria ter esse tom mais pesado e que esse tipo de urbanismo da Marvel Studios, esse tipo de filme de espionagem que os filmes do Capitão América trazia, seria muito bem-vindo nessa nova fase. Então ver eles confirmando isso dá um alívio bem grande pro filme. Pode não ser tão bom quanto Soldado Invernal, mas pode ser que surpreenda. Então eu tô bem empolgado pra esse filme, cara. E a gente também descobriu, como a gente comentou lá no trailer, que a gente não sabia quem era, quem vai ser o personagem do Giancarlo Esposito, cara. Ele será o Seth Volker, o rei da Sociedade Serpente. Essa sociedade que tenta derrubar o governo americano nos quadrinhos da Marvel Studios. Eles são meio que um braço da Hydra, mas não necessariamente igual a Hydra, mas são oponentes bem... são uma organização bem pesada aí no universo da Marvel. A gente teve uma adaptação de visual aí do Giancarlo Esposito, então eu acho que ficou bem mais legal, porque o visual original é bem estranho. Eu prefiro esse visual humanoide para um filme de espionagem e ação. Então foi bem legal. E aí começou-se a falar sobre algumas cenas reveladas ali na San Diego Comic Con pro público. E eles começaram a revelar cenas de Capitão América 4. E em uma das cenas, no teaser que eles revelaram lá, exclusivo, a gente descobriu que o Adamantium, o material ali que é feito as garras do Wolverine, um dos metais mais poderosos do universo da Marvel Studios, vai ser introduzido ao MCU dos restos do Celestial que a gente viu lá em Os Eternos. Lembra que eu falei no trailer pra vocês? Eu acho que essa é a mão do Tiamut, aquele Celestial lá dos Eternos. Bom, isso foi confirmado e a gente vai ter o Adamante vindo daí. No teaser, o governo dos Estados Unidos está ali explorando a área e fala que, que os materiais encontrados ali pertenciam à humanidade. E aí o Harrison Ford fala que esse material é o Adamantium, cara. Então, os X-Men realmente estão chegando ao MCU. Eles provavelmente se introduziram agora, né, o Adamantium no MCU, se for uma coisa que já não teve explorada no passado, provavelmente a gente pode ver a origem do Wolverine, ou talvez nem tenha um Wolverine nesse universo. Realmente, em Guerras Secretas, eles vão pegar o Hugh Jackman, o Ryan Reynolds, todo mundo ali, e juntar nesse universo, incluindo o Tobey Maguire como Homem-Aranha, o Andrew Garfield. Então, se a gente não vê a introdução dos X-Men nesse MCU a partir disso daqui, é bem provável que esse universo da Marvel não tenha os X-Men, mas quando houver o reboot em Guerras Secretas, vem os X-Men pra gente. São especulações, então a gente tem que ver o que vai acontecer nesse MCU, cara. Mas é uma loucura que tá acontecendo. Nesse mesmo teaser também teve uma ceninha do Harrison Ford se transformando no Hulk vermelho, bem em frente à Casa Branca. E ele estava fazendo um discurso ali exatamente sobre o Adamantium. Então, provavelmente naquela cena do trailer que a gente vê que vai ter um funeral e tudo mais, é basicamente onde ele vai se transformar no Hulk vermelho, tá? Logo na sequência o painel acabou, mas antes disso a gente teve alguns memes muito legal do Harrison Ford brincando de se transformar no Hulk, cara. Ele é simplesmente o Han Solo, o Indiana Jones, o Indiana Hulk, e agora ele é o Hulk vermelho e o General Ross aí da Marvel, cara. O Harrison Ford é muito importante pra comunidade nerd. E é muito legal ver ele nessa idade se divertindo, se jogando no palco. O cara é muito, muito foda. Ele também falou um pouquinho de o porquê que ele entrou na Marvel Studios. Ele falou que tá muito orgulhoso de se tornar membro aí da Marvel Studios. E ele tem observado vários atores se divertindo fazendo esses filmes e pensou, por que eu também não?
Lógico que essa é a mensagem bonita que fala, né? Mas a gente sabe que no final é porque a Marvel dá uma maletona de dinheiro e fala, vai, vem, a gente precisa de nomes fortes, tá? E aí a gente também teve uma fotinho dele no painel aqui com o Capitão América, ó. Mais que amigos, friends, cara. Bem legal esse painelzinho aqui da Marvel do Capitão América. E aí sim, na sequência, começou o painel de Thunderbolts, cara. O painel de Thunderbolts, eles não deram muitas informações, eles mostraram um trailer ali que a galera do Omelete descreveu a descrição, que eu vou ler pra vocês aqui também. Mas uma das coisas é que a gente tem esse logo na verdade a gente tem esse asterisco na logo do Thunderbolts. E o diretor falou que isso vai ser revelado apenas no lançamento do filme, que pra gente descobrir o que significa esse asterisco, a gente vai ter que assistir o filme, o que me deixa bem curioso, porque mesmo quando eles divulgaram o logo ali de Thunderbolts, já mostrando esse asterisco, eu já fiquei muito curioso, então agora eu tô ainda mais, né? Vou ter que ver o filme. Não era um dos filmes que eu tava muito empolgado, mas o elenco parece tão empolgado que parece legal, sabe? E aí eles subiram no palco aqui, ó, você consegue ver a Florence Pugh, lindíssima como sempre, o Sebastian Stan, bonitão também aqui com esse estilo meio roqueirinho dele. A gente tem o Wade Russell aqui, aí tem outros atores aqui que eu não vou lembrar o nome, mas todos eles são dos Thunderbolts. E é isso, a galera subiu no palco. E aí a gente foi tendo algumas revelações ali do elenco. Ao que tudo indica, a Helena vai ser a personagem principal dos Thunderbolts. Pra você que tá vendo aqui, ó, esses são os personagens que vão estar no filme. A Helena, de Viúva Negra. O Capitão América Russo, lá de Viúva Negra, que eu não lembro o nome dele. O Buck, Soldado Invernal. O Agente Americano. O vilão Taskmaster lá também da Viúva Negra vai retornar, o que é bem estranho, né? Porque, se eu não me engano, ele morreu lá. E a Fantasma, lá de Homem-Formiga e a Vespa, o segundo filme do Homem-Formiga, nem o terceiro, cara. Então é uma equipe bem grande. E a gente tem a Victoria aqui, né? Victoria Newman Alonso? Não, essa daqui é outros nomes. Enfim, a gente tem essa personagem que é meio que o Nick Fury do lado evil aí da Marvel, que vai recrutar esse time. E aí a gente teve algumas revelações bem legais, que a Florence Pugh falou que a equipe não vai se dar nada bem em tela. Eles vão ser aquele tipo de grupo que tá sempre brigando, mas que isso vai trazer uma ótima dinâmica em grupo pro filme. Então, essa frase aqui já é muito importante, cara, porque é um filme de equipe, sem uma boa dinâmica não funciona. Então, se eles já estão falando que vai ter uma boa dinâmica, que o grupo não se dá bem, e lógico que no final eles vão fazer uma coisa meio Esquadrão Suicida, né, em que eles começam ali não se gostando. Você espera que não tenha a frase somos uma família, né, porque isso é muito brega. Mas ver esse grupo de vilões da Marvel vai ser bem legal. Eles estão precisando dar uma diversificada nesse núcleo de heróis que a gente acompanhou há tanto tempo para ver uma coisa diferente. Então isso aqui pode ser bem legal. Fiquei bem empolgado com essa afirmação dela aqui. E aí o Wade Russell, que interpreta o agente americano lá em Falcão e o Soldado Invernal, falou que ele acha que o público vai gostar muito da participação do agente americano aqui no filme dos Thunderbolts. Segundo ele, essa foi uma das melhores experiências que ele teve em set, contando também lá com o Falcão e o Soldado Invernal, que ele participou. Então só resta a gente torcer para que realmente seja tudo isso que ele tá falando, porque tem potencial, cara. E aí começou uma pequena exibição de cenas ali de Thunderbolts, que eles já estão gravando tem um tempo. Não, é meio que um trailer, mas não um trailer oficial pela descrição. E agora eu vou ler essa descrição para vocês que o site Omelete postou, eu repostei aqui na nossa página, tá? O trailer de Thunderbolts começa com Helena entrando na casa de Alexei. Alexei, eu acho que é o Alexei, não sei dizer. Eu acho que o nome desse Capitão América russo era Alexei, eu não lembro agora. Numa montagem rápida, ele lava os dentes na pia. A casa está um nojo, todo bagunçado. Ela pergunta se ele se sente realizado, ela está ali para recrutar ele. Então ela vai voltar aí para recrutar o pai dela, adotivo ali de infância. Ela diz que não tem um propósito na vida e que a única coisa que ela achou como motivo para viver foi trabalhar, ou seja, matar. Esse é o trabalho da Viúva Negra. Cenas com o Soldado Invernal e a Agente aparecem, de repente ela luta contra a Agente. Numa batalha dentro de uma sala, Ghost aparece junto com mais personagens. E do nada aparece Bob. Não faço ideia de quem seja Bob. Ele diz que não sabe quem são, mas que eles estão ali para pegá-lo. E que na verdade eles estão ali para morrerem. Vemos a treinadora também. Na cena aparece a Valentina, era a Valentina, sendo olhada por Buck. E Helena se joga de um prédio absurdamente alto. Todos eles aparecem no elevador. Cena clássica, né, de filme aí de super equipe. A última cena é num deserto, com o Guardião falando com o time inteiro. Era Guardião Vermelho o nome do cara, é isso mesmo. Num carro pequeno, eles já são um time. Todos eles são contratados por Valentina, fim do trailer. Então essa foi a breve descrição do trailer de Thunderbolts. Ao que tudo indica, parece bem legal esse filme, parece que vai ser uma coisa bem diferente, né? Então eu acho que pode funcionar.
E aí na sequência veio nada mais, nada menos do que o painel de Quarteto Fantástico, que foi um dos mais legais da noite. Eles começaram mostrando a foto que o elenco divulgou aqui na preparação, né, pra eles começarem a gravar o filme, que vai começar a ser gravado nessa terça-feira agora, então é provável que a gente já tenha algum vislumbre dele de uniforme, alguma coisa assim, nas próximas semanas. Aí aqui foi a revelação de que começa na terça-feira. E aqui, ó, eles exibiram material ali, mostrando um pouco dos bastidores, o que deu algumas dicas bem legais. Esse material foi exibido numa pré-filmagem do filme, ou seja, eles se preparando ali, alguns concept arts e tudo mais, feito em 4x3, que era aquele formato antiguinho de televisão, e isso indicou que o filme vai ter um visual retrô. E nessas cenas a gente viu o Pedro Pascal com um sotaque old school, como Reed Richards. Na cena em si ele estava dando aula de ciências. Então a gente vê que vai ter aquele sotaque americano meio dos anos 60, em que eles falavam um pouco mais assim, sabe? Então pode ser que fique bem legal. Eu acho essa estética futurista dos anos 60 combinando bastante com o Quarteto Fantástico. Ainda mais nessa estética aqui da primeira imagem que eles haviam revelado lá no Dia dos Namorados, que parece bem interessante. E aqui nessa arte que eles revelaram, a gente vê que eles estavam como uma família, como o Quarteto Fantástico deveria ser, membros que se dão bem, que por mais que tenham suas diferenças, se amam e tudo mais. Essa é a essência do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, eles são a primeira grande família da Marvel. E sendo a primeira grande família da Marvel, o título foi revelado. Além de Quarteto Fantástico, como a gente já esperava, o filme vai se chamar First Steps, ou seja, Quarteto Fantástico, os primeiros passos, algo assim na tradução literal. Talvez seja a primeira missão do Quarteto Fantástico, talvez seja como eles se uniram com essa família, como eles ganharam os poderes. Eu acho que eles ganhando os poderes de novo seria um desperdício, já que a gente já tem 2 filmes a respeito disso, mas o título dá a entender que a gente vai ver a origem desses personagens como grupo, como família, o que pode ser bem interessante. E essa logo, essa estética aqui tá bem legal, eu gostei bastante, não sei vocês, mas eu gostei pra caramba, cara. E aí aqui, ó, foi confirmado que o Quarteto Fantástico foi descrito como ambientado em um futuro retrô dos anos 60, assim como os Jetsons, cara. Pra quem não se lembra, os Jetsons tinham uma pegada, era um desenho animado ali da Hanna-Barbera, que tinha uma pegada bem retrofuturista. E aqui a gente vê isso aqui, né? Essas roupas bem anos 60, com azul e branco, esses uniformes espaciais, esses macacões, a TV aqui com o Nixon, se eu não me engano. Cara, promete ser bem legal, dá pra fazer uma coisa bem legal com esse Quarteto Fantástico, de verdade. Daí o elenco subiu no palco, todos eles aqui, o diretor Matt Shakman, que dirigiu WandaVision, Kevin Feige com o bonezinho do Quarteto Fantástico esse ano. A gente tem o Ben, o Johnny, a Sue e o lindíssimo Pedro Pascal como Reed Richards. Ele parece o mais animado de todos aqui, ó, o único que tá sorrindo. Não tem como, né? O Pedro Pascal não for. E aí também foi revelado que o Michael Giacchino, que fez a trilha sonora de The Batman, Homem-Aranha, ele fez a própria trilha de abertura da Marvel Studios, é um grande compositor, fez a trilha dos Incríveis, fez a trilha de Up, já trabalha com a Disney há um tempo, vai fazer a trilha sonora do Quarteto Fantástico. Então, esse filme já tá em ótimas mãos. Eu só espero que o Matt Shakman ali não cague no final do filme, como ele fez no final da série The WandaVision. Tudo bem que tem um pouco de roteiro ali, mas eu espero que ele segure, cara. Tem bons episódios ali de WandaVision. Eu espero que seja bom esse filme do Quarteto Fantástico. E aí, meus amigos, as primeiras imagens que eles estavam mostrando ali mostraram que o Galactus está com o seu clássico visual dos quadrinhos. Esse visual aqui. Pra quem não se lembra, o Galactus já apareceu nos cinemas em Quarteto Fantástico e Surfista Prateado, lá de 2007, se eu não me engano. Só que no filme ele era representado apenas como uma fumaça, o que era bem feio. E agora, finalmente, a cena foi descrita aí pra ele olhando para um edifício. E ele tava com o visual clássico dos quadrinhos como uma entidade galáctica cósmica, assim como é o Galactus. Então, o visual do Galactus já foi revelado lá pra galera que tava na San Diego Comic Con, que vai ser idêntico e fiel ao que a gente conhece dos quadrinhos. Pode parar o chororô. E a gente já tem até ator pro Galactus. A gente até comentou isso aqui no canal já. E aí, cara, vem uma revelação do Joseph Quinn, que faz o Tocha Humana, bem legal. A gente vai trabalhar muito pra fazer um sentimento de família pra esse filme, né? Pra trazer um sentimento de família pro filme. E, cara, é isso que a gente quer, cara. O Quarteto Fantástico é uma família, é uma super família. As outras adaptações falharam um pouco nisso. Eu acho que as primeiras adaptações lá de 2005 e 2007 não falharam tanto nessa parte da dinâmica de grupo. Eu acho que o problema daquele filme era o Victor Von Doom, que era meio qualquer coisa. Eu acho que o Reed Richards também era um pé no saco naquele filme. Eu gostava do Tocha, do Chris Evans. Gostava do resto dos personagens, mas eu acho que o Reed Richards ali foi muito descaracterizado. Na época eu gostava pra caramba, hoje em dia revendo eu já não gosto tanto desses filmes, mas eu acho que eles têm seu valor pela nostalgia pra mim. Foi um dos primeiros filmes da Marvel que eu vi no cinema, se eu não me engano. Eu não lembro o ano de lançamento deles direito, mas
não era tão ruim, tinha seus méritos, tinha seus problemas também, assim como todo filme de herói tem hoje em dia. E agora a gente vai torcer para que esses erros não se repitam nessa nova versão aí da Marvel Studios. Ao que tudo indica, parece que não vai se repetir, parece que vai ser bem legal. E eles estarem querendo trazer esse sentimento de família é muito importante. Essa palavra família é muito importante, porque foi uma coisa que o Stan Lee ressaltava muito quando ele estava em vida. E aí foi revelado o primeiro vislumbre do carro do Quarteto Fantástico. Para quem sabe, eles têm um carro voador. E esse carro é bem estilo Jetsons, cara. Ele é bem futurista. Ele é bem bonitinho aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor. Mas ele tem toda uma volta anos 60 aqui, ó. Todo redondinho, com essas rodas invisíveis aqui. Uma coisa bem anos 60. A gente até chegou a ver isso no primeiro filme do Capitão América, esse design mais anos 50, anos 60. Mas, cara, bem legal o carrinho voador. E o carrinho tava voando de verdade lá na San Diego Comic Con. Provavelmente puxado por cabos, mas foi bem legal. O elenco, se eu não me engano, chegou nesse carro e foi embora desse carro. Tivemos a revelação de que o Quarteto Fantástico estará presente em Vingadores 5 e Vingadores 6. Não é uma grande surpresa, mas é muito bom ter essa confirmação, porque a gente não precisa ficar ouvindo tantas teorias pela internet. Será que vai estar? E se no portal que aparecer no trailer for o Quarteto Fantástico? Não, eles vão estar no filme, a gente sabe que eles vão estar no filme. Então a gente já pode pular essa parte de ficar criando umas teorias nada a ver pro Quarteto Fantástico, né? Finalmente já tá confirmado, já pode ficar calmo, vai ser um grande filme. Já temos alguns núcleos aí, se eu não me engano, né? Os Vingadores, que já é uma equipe gigantesca, os Homens-Aranha, o próprio Doutor Destino e o Quarteto Fantástico. Se a gente tiver os Guardiões da Galáxia também, pô, já é o maior Vingadores de todos, porque agora vai ter o Quarteto Fantástico, e se eles puxarem os X-Men de outra realidade, vai ser maior ainda, é o que eu acredito que vai ser. E aí, meus amigos, veio a notícia que todo mundo já estava comentando há uns meses na internet, mas que se consolidou aqui nessa CCXP, ou nessa San Diego Comic Con, de que os irmãos Russo vão dirigir Vingadores 5 e 6. Os irmãos Russo dirigiram alguns dos melhores filmes da Marvel Studios. Eles erraram muito depois ali da Marvel, fizeram uns filmes bem meia boca para Netflix, fizeram aquele Cherry com o Tom Holland pra Apple TV, que eu não acho tão ruim, acho até que é razoável aquele filme. Mas eles estão voltando para onde eles surgiram, para onde a gente conheceu eles de verdade, que foi a Marvel Studio. E cara, eu acho excelente os irmãos Russo voltarem. A gente precisa de bons nomes fazendo bons filmes. Eles fizeram bons filmes, trouxeram ótimos tons. O que todo mundo sente falta, que é Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, foram feitos por esses caras. O que todo mundo elogia também de filme solo de personagem, como Capitão América, também foi feito por esses caras que dirigiram não só Guerra Civil, como também o Soldado Invernal. Então eu super apoio eles voltando. A Marvel tá numa fase meio capenguinha. Agora com o Deadpool, eu acho que com o público gostando, né? Porque a crítica, como sempre, quer macetar. Mas com o público gostando aí da recepção de Deadpool, do filme, eu acho que eles conseguem se estabilizar. E se o Capitão América for legal, aí eles começam a voltar nessa entoada de trazer produções pelo menos razoáveis, pelo menos boas, que é o Deadpool, por exemplo. Deadpool não é um grande filme, mas é um filme legal, é um filme excelente porque se propõe. Então, eles precisam dessa segurança, tentaram ir longe demais, não conseguiram trazer novos conceitos, não conseguiram trazer personagens interessantes, então esses caras aqui sabem trabalhar em grupo e vai ser muito bom ter eles de volta. Fiquei muito feliz com o anúncio deles dois, cara, muito mesmo. Aí aqui, ó, a gente tem a imagem, inclusive, de quando o elenco do Quarteto Fantástico subiu do palco. Eles entraram aqui falando, não, a gente vai voando no carro porque a gente tem que ir voando pra Londres pra começar as filmagens, e eles foram embora aqui no carrinho, cara. Foi bem louco isso aqui, deve ter sido presencialmente, mas só pelas fotos já é legal. Aí o Kevin Feige subiu com os irmãos Russo no palco, e eles falaram que agora eles vão adaptar o quadrinho que eles sempre quiseram adaptar para os cinemas, que é Guerras Secretas. Esse é um dos maiores crossover da Marvel de todos os tempos. Mesmo nos anos 80, esse quadrinho foi originalmente feito para vender boneco, numa parceria da Marvel com a Hasbro. E agora a gente teve um reboot em poucos anos recentes aí, que resetou o universo Marvel nos quadrinhos. Então esse é o crossover de todos os personagens da Marvel Studios. Literalmente todos os personagens da Marvel Comics, no caso, estão em Guerras Secretas, e eles têm que trazer isso pro cinema, senão não vai ser Guerras Secretas. Não vai fazer igual Guerra Civil, que era meia dúzia de gato pingado ali, que eu gosto, mas Guerras Secretas, a característica principal é ter todos os heróis do mesmo universo, todos os heróis do mesmo universo e um objetivo em comum, em lugares separados, como foi Guerra Infinita e Ultimato, mas com um objetivo em comum, que é salvar o mundo, né? E essa história, inclusive, trouxe o Miles Morales para o universo 616, o universo principal da Marvel.
Então vai ser muito interessante se a Marvel fazer isso aí. Infelizmente a gente não teve nenhum anúncio do Homem-Aranha, que é o que eu tô mais querendo ver, o Homem-Aranha 4. E eu espero que tenha também a participação do Miles Morales nesse Homem-Aranha 4. Infelizmente a gente não teve. Mas quando se fala de Guerra Secreta, se lembra muito desse fato de o Miles Morales tendo vindo pra Terra principal da 616. Até então ele era do universo Ultimate da Marvel. Então a gente pode ficar de olho nessa informação aí, que parece uma coisa bem importante pros cinemas, tá? E aí, meus amigos, chegou o logo de Vingadores Guerras Secretas, que é o que eles estavam falando que eles queriam fazer, né? Foi a primeira coisa que eles revelaram. E aí todo mundo tava naquela expectativa, pô, então não vai ter mais o Vingadores 6, né? Vai ser, o 5 vai ser o Guerras Secretas e é isso. E aí, pra quebrar com a perna de todo mundo, inclusive aqui, ó, esse é o logo oficial de Guerras Secretas, maio de 2027, nos cinemas, belíssima logo, bem vibe Vingadores. Gosto que me passa mais consistência do que aqueles outros anúncios de Dinastia Kang e Guerras Secretas que eles fizeram anteriormente. Mas aí eles falaram assim, não, pô, a gente vai ter Vingadores 5. Esse é o 6, Guerra Secreta é o 6. O 5 vai se chamar Vingadores Doomsday. A gente ainda não tem uma tradução literária, que seria algo como Vingadores Apocalipse, Dia do Apocalipse, mas como se trata do Doutor Destino, provavelmente eles vão ter uma adaptação diferente. Então, o Vingadores 5, confirmado para maio de 2026, vai se chamar Vingadores Doomsday até o presente momento. E aí veio um negócio. O Robert Downey Jr., a Marvel abriu aqui, né, um leque de atores com a máscara do Victor Von Doom, que já tá bem mais bem feita, mesmo sendo de baixo orçamento, já tá bem mais bem feito do que os outros filmes aí do Quarteto Fantástico que tentaram fazer com o Victor Doom. E aí, cara, do nada, eles soltaram a bomba que o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, vai voltar como Victor Von Doom. Eu já vi alguns comentários, eu não me lembro de ter lido um quadrinho desse, eu já vi alguns comentários que tem um quadrinho no universo paralelo em que o Homem de Ferro se torna o Victor Von Doom. Eu não sei se eu gostaria de ver isso. Eu acho que ele pode simplesmente ser o Victor Von Doom de outro universo que veio pra Terra meio bem a querer acabar com tudo, já que essa é a Terra principal, como a gente viu em Loki, como a gente viu em Doutor Estranho, como a gente viu em Deadpool agora também, que eles falam isso, que essa é a Terra principal, assim como nos quadrinhos. Eu acho que ele só pode ser o Victor Von Doom de outro universo que tem a cara do Tony Stark, cara. Em outras realidades, esse cara é o Victor Von Doom. E pode ser que em outras realidades o Victor Von Doom seja um Homem de Ferro, sabe? Então, não precisa ser nada muito complexo. Esse é o legal do multiverso. Você pode fazer qualquer coisa e é isso, é multiverso. Não precisa ser tão bem explicado. O conceito já é isso. E aí, olha o homem aqui. Olha o homem, o naipe dele. Bem estranho ver o Robert Downey Jr. ser o clássico cavanhaquinho dele, né? Na Marvel Studios. Mas ao mesmo tempo é muito bom ter ele de volta. Isso é um reflexo do que a Marvel tá passando. A gente tem que ser sincero aqui, o retorno dele é um reflexo da Marvel ter perdido o Kang, que foi o Jonathan Majors, como a gente comentou aqui no começo do vídeo. É um reflexo deles não terem conseguido fazer um vilão tão forte como Thanos anteriormente. Então, só trazendo o Robert Downey Jr. para um personagem tão bom quanto é o Victor Von Doom, já deixa você empolgado, porque você já sente saudades desse cara pelo Homem de Ferro. E você pensa, pô, os filmes da Marvel não vão ser a mesma coisa sem o Robert Downey Jr., ele deve voltar em alguma participação, mas não, cara. Ele vai voltar como Victor Von Doom. Isso é muito bom. E ele até falou assim, o que eu vou dizer? Eu gosto de fazer personagens complexos. Os caras me chamou e eu vim, sabe? Então, tipo assim, Irmãos Russo de volta, Robert Downey Jr. de volta. A Marvel tá falando, o MCU voltou, cara. O MCU voltou. E eu peço pra todos os deuses do universo geek que realmente volte. Porque o que a gente tá sofrendo com o filme da Marvel ruim nos últimos anos não é brincadeira, cara. Então tem que dar certo isso daqui. Inclusive, Robert Downey Jr. tá aqui nos assuntos mais comentados do momento. E aqui, ó, temos um momento. Deixa eu voltar aqui pra vocês conseguirem ver bonitinho. Temos um momento da revelação de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro e a plateia foi a loucura. Dá uma olhadinha no vídeo. Só existe uma pessoa que pode ser o Victor Von Doom, ó. Ó quem é, ó quem é. Olha o naipe. É o homem. É o homem. É o homem, não tem jeito. O Robert Downey Jr. é muito querido pela comunidade nerd, pelos fãs da Marvel.
Achei uma excelente escolha, a gente precisava de um nome forte, a gente precisava de um rosto reconhecível. E o Victor Von Doom é um personagem incrível. Quando bem trabalhado, ele é um dos vilões mais incríveis de toda a Marvel Comics. Então, eu espero que eles não caguem nele. Os irmãos Russo fizeram um excelente Thanos. Espero que façam um excelente Doutor Destino. Já falaram que sempre quiseram adaptar Guerras Secretas. Então, esse quinto filme aí que vai ser sobre o Doutor Destino mesmo, assim como seria a Dinastia de Kang. Eu acho que eles até podem adaptar a história que eles queriam fazer lá na Dinastia de Kang. Do Kang querer tomar o multiverso e tudo mais. Agora com o Doutor Destino, cara. Não tem erro. Dá pra fazer o que eles queriam. Só muda o personagem, muda o ator e é isso. Não precisa fazer um novo Kang, senão fica estranho. Poderia também, né? Ninguém liga de trocar o Jonathan Majors. Foda-se esse cara depois do que ele fez. Mas, pô, trazer o Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, achei uma grande sacada. Eu tenho certeza que na internet vai ter muita gente, não, porque é o desespero, porque é pra agradar nerdão, é pra agradar fã, tá. Pô, é o que a gente quer, velho. Fazer o quê? O que a gente quer, os caras escutou, agora faça bem feito, né? Eu não ligo desse lance de fazer fanservice, de verdade. Eu ligo de fazer bem feito ou não. Se foi bem feito, eu vou gostar. Se não gostou, se não ficou bom, eu não vou gostar. É o famoso sou fã, quero service, né? E aí a noite encerrou aqui, com eles oficializando, porque no momento todo mundo falou, não é possível isso é uma zoeira. Como assim o Robert Downey Jr. vai voltar como Homem de Ferro? E no final eles oficializaram, falaram, gente, é isso mesmo, não é brincadeira, ele vai ser o Victor Von Doom. E aí eles deram ali, revelaram a logo oficial do filme, que é Avengers Doomsday para maio de 2026. Daqui 2 aninhos, hein? Daqui 2 aninhos aí tem Vingadores 5 e vai ser incrível, ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, vai ser incrível. E assim se encerrou o painel da Marvel Studios na San Diego 2024. Isso foi tudo que aconteceu, foi muita coisa. Vale lembrar que vai ter a D23 esse ano aqui no Brasil. A D23 é um evento exclusivo da Disney, onde eles revelam muitas novidades de Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Então, cara, eu acredito que pra ter uma D23 no Brasil, eles vão trazer muita coisa pra cá. Eles já viram que o mercado daqui funciona muito bem, como a CCXP, por exemplo, em que é a maior Comic Con do mundo feita no Brasil, pelo Grupo Omelete, inclusive, que tá lá cobrindo a Comic Con presencialmente, estão fazendo um trabalho bem legal. Então, cara, eu acho que na D23 aqui do Brasil vai ter muita coisa. Eles não falaram das séries, não falaram sobre aquela timeline que eles sempre falam. Tem Demolidor pra sair ano que vem. A gente tem Coração de Ferro pra sair. Tem Agatha House of Harkness, Agatha All Along, sei lá o nome dessa série que eu não me importo. A gente tem o desenho animado do Homem-Aranha pra sair. A gente tem o desenho, a segunda temporada de X-Men 97. Tem a terceira temporada de What If. Então eu acho que a D23 vai focar mais nas séries da Marvel para o Disney Plus, nesse futuro mais urbano também. E provavelmente vai anunciar mais alguns filmes ali pra essa meiota, porque, né, que eu me lembre pra 2025 até então, a gente tem Thunderbolts e Capitão América. 2026 Vingadores, e antes de Vingadores tem que ter algum filme aí pra culminar nisso tudo. Eles ainda tem que anunciar Shang-Chi 2, Eternos e... que mais que eles fizeram? Acho que Eternos não vai ter, né? E bom, eles têm que anunciar muita coisa que tá faltando aí, como Doutor Estranho 3, por exemplo, Pantera Negra 3, tem muita coisa pra eles fazerem. Tem rumores que vai ter um Thor 5, então eu acho que a D23 vai ter muita coisa legal, tá? Mas é isso, cara, esses foram os anúncios da Marvel Studios na San Diego Comic Con. O que você achou? Você gostou? Eu quero que você responda só essa pergunta pra mim. Além de você ter gostado, é claro, mas você gostou do Robert Downey Jr. de volta como Homem de Ferro? Eu particularmente gostei, já expliquei os motivos aqui pra vocês, mas eu quero saber de vocês, do público. Vocês estão empolgados pra isso? Acham que foi um fanservice barato, fanservice ruim, que não vai ser tão bom? Eu particularmente sei que o Robert Downey Jr. é um ator incrível, acabou de ganhar o Oscar aí esse ano pelo Oppenheimer, mandou muito bem na Marvel como o Homem de Ferro e provavelmente vai mandar muito bem como Victor Von Doom. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês estão empolgados? Não estão empolgados? Deixa nos comentários pra mim. E não se esqueça, mais uma vez, se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal que vai me ajudar demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço e... Alright. Simplesmente Robert Downey Jr. de volta ao MCU, velho. Eu não tô acreditando nisso.